Em nosso estudo de hoje, eles são 45 do livro Encontro Marcado e tem por título Desafio e Resposta. Compadece-te, pede a vida. Compadece-te, pede a lei. A vida é amor e a lei é justiça. No entanto, por marco de interação, a divina providência colocou entre ambas a fonte da misericórdia, assegurando o equilíbrio. O amor sabe que, sem justiça, a estrada mergulharia no caos. E a justiça reconhece que, sem o amor, a meta se perderia nas tramas do ódio. Acende, pois, a lâmpada da tua compaixão e clareia a marcha. Quando a névoa obscureça algum trecho da senda, aponta o rumo certo e, conquanto não percas a prioridade do raciocínio, estende a mão da bondade com o metro da lógica. Se alguém te escorraça, recorda que ninguém altearia os punhos contra o próximo se estivesse convencido de que um dia no plano superior seremos inquiridos sobre aquilo que estamos fazendo aos nossos irmãos. Se alguém te menospreza, reflete que ninguém depreciaria um companheiro se soubesse que amanhã talvez renasça no lar daqueles mesmos a quem haja fustigado com o látego da aversão. Se alguém te injuria, lembra-te de que ninguém ergueria o verbo em louvor da crueldade se realmente acreditasse que responderemos por todos os espinhos que estivermos semeando nos caminhos alheios. Se alguém te prejudica pelo abuso de autoridade, pensa que ninguém se desbandaria no poder se meditasse na hora inevitável em que será compelido a fundir todas as vanglórias humanas num punhado de cinzas. Serve reconhecendo que o trabalho é a nossa herança comum na jornada evolutiva e ora, aceitando no firmamento o teto abençoado que a todos nos acolhe como filhos de Deus. À frente de quem se aproxime, compadece-te. Todos somos alunos na escola da experiência. Cada lição conquistada resulta de esforço. Esforço muitas vezes encontra dificuldade. Toda dificuldade é um desafio. E diante de qualquer desafio, antes de tudo, compaixão é a resposta. Emmanuel nos convida à compaixão na lição de hoje. E é interessante como a gente para pensar a evolução dos nossos instintos e como o nosso instinto de conservação durante muito tempo nos fez bastante agressivos, porque a gente, em primeiro lugar, a gente defende a nossa vida, em segundo lugar, a gente defende a nossa integridade física e a nossa integridade também mental, psicológica. E por conta disso, a gente aprendeu as técnicas de defesa de maneira agressiva. Aí a gente pega o Evangelho segundo o Espiritismo, quando vai estudar o capítulo 12, Amai os vossos inimigos, e a gente vai encontrar um texto que fala assim, quem é o inimigo? O inimigo seria aquele que está comprometendo seus objetivos mais imediatos. Você queria chegar a um objetivo e de repente não está conseguindo porque alguém está sendo esse empecilho, está sendo esse obstáculo no meio do caminho. Mas a gente vai percebendo o seguinte, a gente vai percebendo que no mundo de expiações e provas são cenários. Esse mundo oferece para a gente palcos, para que a gente represente, cenários mesmo. Então você vai representar o cenário ou do patrão ou do subordinado, você vai representar o cenário ou do pai ou do filho ou da esposa, você vai representar o cenário de um membro de uma determinada religião. São algumas peças, alguns vão botar assim, personagens que a gente interpreta, e nessa interpretação a gente vai adquirindo experiência, valores para o espírito imortal que somos todos nós, na verdade. E a gente vai perceber que cada cenário desse, a gente vai ter figurantes e vai ter atores protagonistas mesmo, que vão estar também nesse mesmo cenário com a gente, mostrando, por exemplo, que no mundo capitalista tem competição, mostrando que a vizinhança, a gente tem normas de vizinhança que são precisas até que se coloque na lei por escrito, porque são desobedecidas mesmo, são violadas mesmo. E a gente vai percebendo o seguinte, no primeiro lugar, eu vou tentar cumprir todas essas normas porque a gente aprende também com o Evangelho segundo o Espiritismo que o nosso direito, a gente tem um direito sim de
a nossa responsabilidade, vamos colocar assim, né? Ela vai começar no momento que eu tenho que respeitar o direito dos outros, mas ela vai terminar onde eu também crio uma camada chamada respeito, para que também não violem os meus direitos. E a gente estudando aquele livro O Céu e o Inferno, ou procurando absorver o máximo da experiência relatada na segunda parte pelos espíritos, e também quem tem a oportunidade de participar de reuniões mediúnicas, quando a gente começa a ouvir os espíritos falando, a gente vai perceber o seguinte, uma coisa que marca muito na gente: espíritos felizes e espíritos em condições medianas. Quase todos ali agradecem as pessoas que foram colocadas no seu caminho como instrumentos da sua paciência. Quer dizer, eles não guardaram mágoa com aquelas pessoas, eles concluíram que aquelas pessoas foram colocadas ali para o aprendizado dele, que se não tivesse aquelas pessoas, ele não teria tido a oportunidade de desenvolver a paciência, de desenvolver o perdão, de desenvolver a empatia, se colocar no lugar dos outros. Então, são instrumentos. Então, é uma coisa para a gente começar a pensar bastante nessa coisa de você se compadecer daqueles que estão num determinado momento se colocando na nossa frente como obstáculos. E o Emmanuel, ele numera alguns casos, como ele sempre faz, mas ele bota para a gente principalmente ele faz um convite para a gente. Ele fala assim: se alguém te escorraça, o que é escorraçar? É falar alguma coisa humilhante, é procurar ponto fraco da gente, calcanhar de Aquiles da gente, e de repente agir com uma agressão máxima. Ele recorda, você fala, pensa no seguinte: ninguém altearia os punhos, né, contra o próximo se tivesse convencido que um dia no plano superior nós vamos ser inquiridos sobre aquilo que estamos fazendo com os nossos irmãos. E mais ainda, né, o Emmanuel não falou aqui, mas a gente vai estar sujeito à lei de causa e efeito também. Se alguém te menospreza, olha, a gente fica menosprezando às vezes as pessoas, esquecendo que a gente pode renascer no lar daquela pessoa, daqui a pouco na condição de pai ou filho, até irmão daquela pessoa. Se alguém te injuria, lembra que ninguém ergueria o verbo em louvor da crueldade se realmente acreditasse que responderemos por todos os espinhos. Isso serve para eles e serve para a gente, né? E se alguém te prejudica pelo abuso da autoridade, olha, essas vanglórias humanas daqui a pouco viram cinzas. Então o Emmanuel vem lembrar para a gente, olha, o pessoal está vivendo uma situação que é momentânea, é um palco que foi criado em que você é um determinado personagem, mas a qualquer momento o pai vira para você: ó, vamos embora, pode sair desse palco. Abandona esse corpo aqui, vem para o outro lado da vida. E chega do outro lado da vida, o que você aprendeu? Você já aprendeu o que precisava, vamos agora para um outro aprendizado. Ou então, se comprometeu muito, foi pesado demais, vamos recomeçar, vamos estudar mais um pouco, porque o pai é pai de amor, é um pai que ama. E a gente, com o amor que a gente tem hoje pelos nossos filhos, quem é pai, quem é mãe, a gente consegue ter uma noçãozinha ainda muito pálida, porque o amor do pai de Deus é incondicional, né? A gente consegue imaginar assim, o pai querendo o nosso bem de maneira absolutamente imparcial. Ele quer o nosso bem o tempo todo. Ele vai criando condições para que você desenvolva e para que você acenda a luz dentro de você. É assim o tempo todo. Então nós estamos sendo observados o tempo todo. E essa observação, para quem tem a ideia às vezes dessas teorias de conspiração, na verdade a gente está entregando para todo mundo no plano espiritual quem nós somos de verdade pelo nosso próprio corpo espiritual. Assim como vocês estão olhando para mim aqui agora e estão vendo essa cor verde, essa cor azul, essa cor branca, quem olhar para o meu corpo espiritual vai entender aonde estão as cores mais vivas, a luz, e onde está a cor mais de sombra. A sombra está aqui na região do estômago e não sabe ainda se alimentar direito, se comprometeu com a alimentação. Está na região genésica e o comportamento sexual dele é um comportamento ainda todo indisciplinado, todo problemático. Vai estar na determinada região. Aqui o nosso corpo espiritual está mostrando tudo que nós somos. A gente tem a oportunidade de vir para cá, para esse palco, esconde de todo mundo, porque quem está convivendo comigo não está vendo as marcas espirituais que eu trago, mas está vendo aí as provas que eu estou vivendo, o esforço que alguns estamos tendo, e alguns estão vivendo simplesmente de forma
impulsiva e instintiva sem ter o menor conhecimento ou preocupação com isso. Mas a verdade é que nós estamos em provas e expiações e temos que ter compadecimento de todos os que estão ombreando com a gente. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.